Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo o Dr. Renan Onze, conselheiro do Centro Clínico Mãe de Deus. Seja bem-vindo, Dr. Renan, ao nosso Rio Grande que dá certo. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí para falar sobre esse empreendimento que parece que deu certo mesmo. Deu muito certo, faz parte do nosso Rio Grande que dá certo. O projeto de 1992, entregue em 96 à comunidade, que é uma marca em se tratando de atendimento clínico, medicina e bem-estar. Como é que começou essa história ali ao lado do Complexo Mãe de Deus? Na verdade, em 1986, nós tínhamos temos ainda um colega, que é o Dr. Luiz Peroni, que tinha uma grande relação com a Cleveland Clinic Foundation nos Estados Unidos. E alguns médicos conseguiram fazer um estágio, eu também fiz em 1989 um estágio importante de cirurgia vascular da Cleveland Clinic, e nesse estágio a gente começou a observar algumas características bem especiais em relação à relação da comunidade com a Cleveland Clinic, uma das maiores clínicas do mundo. Bom, na volta eu comuniquei à direção e nós falamos entre os colegas que existia um projeto bem interessante na Cleveland Clinic que fazia parte de um conjunto de consultórios e um conjunto de hotéis que abraçavam aquela comunidade. Nós tivemos a felicidade naquela época de ter o Dr. Cláudio Seferin, que foi o nosso, durante mais de 30 anos, o diretor executivo do hospital. E através desta nossa, assim, digamos, impressão que nós tivemos naquele momento, eles organizaram uma viagem em que foi o Dr. Cláudio Seferin, o Dr. Jorge Guimarães, que era o diretor clínico na época, e o Dr. Marchek, que era o engenheiro da época, e fizeram uma visita importante a alguns centros americanos, em especial da Cleveland Clinic. E vejo que é muito importante ter as pessoas que olham e alguns enxergam. E essa equipe, o Dr. Cláudio Seferin, foi muito importante. Ele viu que neste projeto de consultórios havia uma possibilidade bem grande de reimplantar isso naquele conjunto do Mãe de Deus, como se formasse um campus. Em 1990 foi adquirido o terreno que fica hoje onde é o atual centro clínico e foi dado o início desta obra que conseguiu conciliar a parte de hotel e a parte de consultórios. As irmãs, na verdade, foi o primeiro empreendimento em que elas, pelo que a gente ficou sabendo, que dividiram a parte, conseguiram vender para alguns médicos do corpo clínico uma parte deste empreendimento e a outra parte ficou no hospital. Esse prédio é uma espécie de uma pirâmide, um triângulo, em que a metade ficou para a Sociedade de São Carlos e a outra metade ficaram os médicos. E os médicos eram acionistas do empreendimento. Mas o embrião disso começou dentro do próprio Hospital Mãe de Deus, porque no terceiro andar do Mãe de Deus nós tínhamos 60 médicos já, com uma recepção que atendia 3 turnos de consultórios. E o hospital estava crescendo bastante na época. Então, o Dr. Cláudio Seferin montou uma equipe bem interessante para fazer esse projeto. Foi adquirido esse terreno e daí foi começada a venda e o projeto deste centro clínico que seria hoje. Inclusive, se nós falarmos hoje de mídia e de forma de venda, era uma coisa extremamente inovadora, porque ele fazia uma coisa diferente na época, que era a comunicação entre... Na largada ele já comunicava, né? A comunicação entre o hospital e os médicos. Inclusive, na época, nós tínhamos VHS ainda, né? Sim. A equipe que montou esse VHS já com 2D ou 3D já mostrava, andar por andar, o que seria este projeto e essa comunicação digital por cabo, a internet não se tinha. A gente conseguia prescrever os pacientes, nós poderíamos ver exames, resultados de exames, tudo acoplado ao hospital. E aí foi dada a venda e o início desse projeto. A parte da Cleveland Clinic existia um empreendimento chamado Guest House, que era um lugar onde os pacientes de baixa complexidade ou os familiares poderiam se internar. Já naquela época, isso é a visão de quem administra, eu sempre... Que era um conceito que na época não existia. É um conceito, o Dr. Cláudio e a sua equipe viu bem na época que a medicina partia já para a medicina
de de pouca agressão, medicina com resolução bem diferente. O Mãe de Deus foi um dos primeiros hospitais a fazer cirurgia laparoscópica de vesícula e de outras atividades, e o paciente não precisava mais aquele tempo de internação, então existia essa deshospitalização. Quanto menos tempo dentro do complexo, melhor. Então ele ia para um hotel. E esse outro triângulo foi feito 59 apartamentos. Eram bem luxuosos, apartamentos de alto nível, que os pacientes tinham uma enfermagem básica. Ali dentro do complexo? Desse triângulo da parte direita, né? E os pacientes de baixa complexidade podiam ficar internados, os pacientes que vinham do interior, os familiares, ficavam todos eles junto ao hospital. Isso foi uma coisa inovadora, muito inovadora na época. E o prédio, ele também tinha, e ainda tem hoje, claro, continua tendo, né? Tinha farmácia, atividade de centro de reabilitação cardiorrespiratória e cardíaca, laboratórios, restaurante, inclusive tinha um restaurante que era o Poente, que era um restaurante extremamente luxuoso até para a época. Depois marcou a época. E marcou a época, o restaurante Poente, e esse prédio, então, foi dado o início desta obra toda. E a venda disso, onde que atualmente eram inicialmente 120 médicos, compraram-se 59 consultórios. E foi dado o início, esse start desta obra, que ficou bem marcante e continua aí. Em 96, quando entrega, já tem a venda total dos consultórios? Em 96 já havia todos os consultórios vendidos para 120 médicos praticamente, né? E ele aí deu o início dessa coisa inovadora na época. Hoje em dia a gente nota que muitos empreendimentos parecidos surgiram depois desse. Adotaram o conceito. Mas na época era uma coisa extremamente inovadora. Sim, para Porto Alegre ela virava uma referência a partir dali. Exatamente. Também. Né? A ideia era replicar o modelo americano aqui. Exatamente. Porque naqueles anos, antes desses... as pessoas... E a saúde era diferente também, início da década de 90. Né? Os médicos tinham um consultório longe do hospital. Isso. Os pacientes iam lá, tinham que fazer exame, tinham que viajar para fazer o exame. Tinha que tempo de deslocamento. Hoje se tornou uma espécie de shopping de saúde. Mas o que mudou também na medicina nos últimos anos foi a medicina minimamente invasiva. Uma cirurgia de vesícula, o paciente ficava 3, 4, 5 dias no hospital. Uma hérnia também. Hoje as pessoas dão alta no mesmo dia. Na minha área, por exemplo, cirurgia do aneurisma da aorta, era uma internação vascular, né? Seriam 7 a 10 dias. Hoje em dia, os procedimentos endovasculares, por incisão percutânea, a pessoa pode ter alta no dia seguinte, às vezes até no mesmo dia em alguns setores, alguns centros estão se fazendo isso. Cirurgias extremamente complexas. Até na própria cirurgia cardíaca, troca de válvulas, transcatéter. Isso é tecnologia. Mudou tudo isso aí. Então, esse conceito de medicina pouco invasiva também favoreceu a este projeto que tinha parte de hotel. E agora, as especialidades que foram escolhidas para estarem ali, porque é um mix que tem ali, né? Na Cleveland Clinic, na época, eram 7 centros de excelência. E no Centro Clínico Mãe de Deus nós temos 35 especialidades. E eu posso transcorrer depois do que aconteceu neste período em relação a essas especialidades. Eu vou deixar, eu acho, talvez para o próximo bloco, esta parte do que se tornou essa parte de hotelaria que nós tivemos que fazer. Assim como o mundo vai mudando, nós vamos se adaptando aos novos conceitos que existem na sociedade. Sim, porque ele acabou tendo que ter viradas de página ao longo do processo todo, né? Lá no início, qual era a principal dificuldade? Não, nós não tínhamos, a verdade, assim, dificuldades. Nós tivemos a primeira grande dificuldade, foi o excesso de procura. Sim. E aí tinha que filtrar. Tinha que filtrar e nós tínhamos um problema de acesso. Nosso trânsito vertical, nós tivemos que, depois de uns 10 anos, ter que transformar aquele átrio bonito que nós tínhamos no centro clínico em passarelas de comunicação, e fizemos um elevador novo com um investimento muito grande na época para aumentar esse fluxo vertical do prédio. Porque tinha o desafio da acessibilidade ali. Exatamente. Dentro do próprio complexo. Né?
Porque o projeto ele é muito diferenciado também, né? Exatamente. A forma como ele foi feito para Porto Alegre da época, né? Ele acabou se transformando num parâmetro para os outros empreendimentos que surgiram depois. E surgiram bastante. E foram bastante. A gente está contando um pouquinho da história do Centro Clínico Mãe de Deus. Estamos recebendo o conselheiro Dr. Renan Onze, conselheiro do Conselho do Centro Clínico Mãe de Deus. Vamos fazer um breve intervalo no nosso Rio Grande que dá certo e nós já voltamos. É breve mesmo. Fique conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje contando a história do Centro Clínico Mãe de Deus, e entregue à comunidade aqui de Porto Alegre em 1996, projeto de 92, replicando o conceito americano. Estamos recebendo o conselheiro do Centro Clínico Mãe de Deus, Dr. Renan Onze. Vamos falar um pouquinho também do marketing do Centro Clínico, né? Porque desde a inauguração, né, da apresentação do projeto para a comunidade aqui de Porto Alegre, ele já foi inovador na largada, né, doutor? E eu devo lembrar também que um fator muito interessante na época foi a forma como o conselho foi montado. Ah, sim. O conselho foi montado com 6 colegas com eleição anual de renovação dos interesses para aquele prédio. Isso se deve as irmãs deram esse favorecimento para os médicos pensarem também em conjunto esse centro clínico. E o Dr. Cláudio Seferin, que fazia sempre parte desse conselho, como parte da manutenção das irmãs, ele deu sempre nossa liberdade de dar essa opção de avançar conforme as necessidades do momento. Então, este conselho que faz parte são médicos proprietários que fazem uma eleição anual. É um condomínio, anual, né? É um condomínio. E nesse condomínio não é remunerado. Sim. Todos os síndicos estão aí por livre e espontânea vontade. E começamos a ter ações de marketing bem interessantes. Veja bem que na época existiam ainda as listas telefônicas. Ah, sim, da Listel. E nós, isso parece, hoje em dia parece até uma coisa hilária, né? Mas nós colocamos a nossa folha de consultórios na primeira página da lista telefônica. E isso aí, nós ganhamos um prêmio na época de marketing a respeito desse tipo de atividade que marcou época e todo mundo começou a disputar esse espaço, foi muito interessante. Sim, porque todo mundo em casa tinha um número de telefone fixo, não existia celular, tinha uma lista telefônica e procurava os endereços ali, os telefones. Então, era um veículo de comunicação a lista telefônica. E nós inserimos esta folha com o nome dos médicos do Centro Clínico, foi um sucesso naquele momento. E a par disso, o Conselho começou a ter consultorias e assessorias de marketing bem interessantes, entre elas a da Band, que foi marcante, o doutor Carlos Abud, que foi uma das pessoas importantes, e nós começamos a criar, mas não um simples fato de anunciar um programa, sendo Centro Clínico Mãe de Deus, nós queríamos dar alguma coisa a mais à população, nós começamos a criar os programetes de patologias. Então, nós começamos a anunciar em 30 segundos ou até 1 minuto os drops de saúde. Que também foram copiados, bem copiados e faz parte isso, né? E isso era uma forma de dar... Era comunicar de uma forma diferente. Diferente, né? Para a população, e muitas pessoas se identificavam e ainda se identificam, nós continuamos com a nossa assessoria, recebendo diariamente pacientes que se identificam com aqueles drops de saúde. Isso foi uma coisa bem inovadora na época. Bom, voltando... E buscou um público diferente também, né? O Centro Clínico atualmente tem 180 médicos da parte dos consultórios. Sim. Depois eu vou abranger o que aconteceu com este hotel. Sim. E esses 180 médicos têm 35 especialidades. E todos eles atendem os principais convênios, e uma característica do nosso prédio é que nós temos uma central telefônica própria do prédio, que é o 3230-2600. Este telefone, não há quem não consiga marcar a sua consulta em qualquer especialidade no máximo 2 a 3 dias, no máximo, mas geralmente no mesmo dia. Isso é um diferencial muito grande na comunicação. E um detalhe que nós, do Centro Clínico, fazemos questão de colocar, que o atendimento é personalizado. Lá, o Osíris sai de lá com o nome. Quem é o teu médico? Meu médico é o Dr. X. Não existe aquele conceito de a pessoa procurar o sistema de saúde e dizer, quem é o teu médico? É o médico lá do Hospital X. Lá temos que sair com o nome do médico e paciente, com a sua relação, do estilo que a gente sempre gostou de ser atendido pessoalmente. Isso é uma coisa que está faltando, Fidelização. Talvez. Exatamente. Bom,
Isso remonta um pouco àquele conceito de médico-família, né? Exatamente. Que a gente ia lá na década de 70. Apesar dos convênios, às vezes, alterarem um pouco o fluxo destes pacientes, nós tentamos manter a personalização do atendimento. Isso é muito importante em relação nos dias de hoje. Quem é o teu médico? O médico é o doutor X, não é o médico da instituição Y. E isso é uma coisa que a gente bate nessa tecla diariamente. Bom, a parte de hotel, que ficou ali durante algum tempo... Sim, porque o senhor disse que na inauguração tinham as clínicas depois os apartamentos. Os apartamentos. Esses apartamentos tiveram que, pela evolução dos tempos, tiveram que ser transformados. Por uma convenção, nós conseguimos transformar essa parte dos apartamentos em parte de saúde. E ali se criou, atualmente, está o Hospital do Câncer. Ah, sim. E o Hospital do Câncer tem 70, 80 médicos em atividade, um hospital de alta complexidade. São atendimentos de última geração, interligados às melhores clínicas do mundo em relação aos protocolos. E esse Hospital do Câncer funcionou, ocupou esta parte que era do hotel. E isso foi um avanço que foi faz uns 7, 8 anos atrás. E foi um avanço. Foi uma virada de página. Uma virada de página e como assim, é um prédio dinâmico. Ele não ficou esclerosado na sua forma inicial e ficou parado. Nós estamos ativamente, e uma das coisas que nos ajudam bastante é essa troca dos conselhos todos os anos. Essa mudança de visão de cada uma das pessoas que vão lá colaborar. Eu preciso dessa transformação, eu preciso desse novo tipo de medicina. E isso está acontecendo no centro clínico. As gerações passam, os médicos novos vão chegando e vai vendo um novo tipo de inter-relação. O prédio é vivo. Porque o avanço tecnológico obriga o centro clínico a caminhar junto, não é? Exatamente. E devido às melhoras das tecnologias de comunicação, de internet e todos esses novos equipamentos que existem, nós temos uma inter-relação com imagem, fluxo de internet com o hospital, exames diários, exames, visual dos exames, todos estão dentro de todos os consultórios do centro clínico. Sim, tem um tempo de resposta ali. O paciente está dentro do centro clínico, está dentro do hospital, nós temos toda a comunicação entre eles todos. E os exames complementares, que é uma parte importante que nós temos no centro clínico, temos ecografia, temos eletrofisiologia, eles estão, de preferência, nós temos a preferência de manter esse exame o mais rápido possível, de dar a esse paciente que procura o centro clínico a marcação desse exame o mais rápido possível. Isso nós temos conseguido pelo preferencial da estrutura. E vocês conseguem mensurar isso, avaliar, corrigir Exatamente. Esse tempo. E falando em mensurar, nós temos atualmente circulando, mesmo após a pandemia, mais de 50 mil pessoas por mês circulam no centro clínico. 50 mil pessoas circulam no centro clínico. E ele está vivo, está atendendo a população. A pandemia foi um desafio muito foi um especial, desafio, né? Mas nós não paramos. Nós tínhamos todos os protocolos de saúde, mas a pandemia, claro, todos os serviços pararam, diminuíram, mas o centro clínico não parou e tinha atividades bem específicas, inclusive atualmente nós temos serviço de atendimento pós-Covid, existe síndrome, todas as sequelas que tiveram da Covid. Invariavelmente ela deixa sequela, né? Então... E nós estamos agora, nós tínhamos inicialmente um banco e agora nós vamos ter de novo mais uma atividade, nós mudamos algumas coisas na estrutura, nós queremos agora um parceiro para construir no terraço, lá onde tem o poente, uma outra atividade para aquele prédio, para aquele espaço que é um espaço muito, muito interessante, que está lá, nós estamos vendo o que nós podemos fazer de melhor para aquele espaço. Então, projetando o futuro para ele. Exatamente. Qual é o futuro do centro clínico? Avançar junto com a tecnologia, alternar o perfil? Como é que o Conselho olha isso? O futuro do centro clínico ele está extremamente acoplado ao futuro do hospital. O hospital é um hospital de vanguarda, o hospital está fazendo investimentos milionários em relação a... É uma cidade, uma cidade. É uma cidade. O hospital está... Bom, quando eu cheguei uma vírgula. Cheguei no Hospital Mãe de Deus, tinha 3 andares funcionando. Que ano era isso? Em 82, vai fazer 40 anos agora. Tinha 180 funcionários. E tinha as irmãs na linha de frente. Todas as irmãs do 10º andar eram todas as irmãs do hospital. E isso foi crescendo de uma forma tal como é hoje, né? Hoje é uma cidade realmente, né? E esse crescimento todo
Eu fiz um dos primeiros plantões da emergência do hospital, por exemplo. Olha só. E hoje em dia tem uma atividade enorme lá, e a tecnologia de ponta. O hospital investiu muito em tecnologia de bloco cirúrgico, tecnologia de hemodinâmica, né? Tudo. A robótica está chegando no hospital também, né? Mas o centro clínico está acoplado com isso, todo esse serviço. E ele tem essa relação, tanto de informática com o pessoal. As pessoas são atendidas, são encaminhadas para o centro clínico, tanto da parte do câncer como da parte dos consultórios, né? Sim, são atendidos no centro clínico e fazem os exames ali na frente, no complexo hospitalar, que é vivo. E tem exames no próprio prédio. Sim. E ainda existe o Centro de Recuperação de Doenças Cardíacas, que é o CIMI, que se chama, né? Que está ali desde a época da Prevencor, que a Prevencor surgiu no Mãe de Deus, antes do Mãe de Deus. Sim, anterior. Né? E ela continua tendo um papel importante na reabilitação cardíaca, compreende? Isso é importante só falar. Que serviços hoje tem dentro do centro clínico? Nós temos ecografia. Imagem? Né? Ecografia, tem urodinâmica, que é exame de aparelho urinário, temos eletrofisiologia, tem fonoaudiologia, tem nutrição, clínica de check-up e tem todo o Hospital do Câncer inteiro, né? E mais 59 consultórios com 180 médicos. Puxa, quantas especialidades o senhor tinha dito? 35 em média. 35 é bastante, né? Então é um complexo, completo em si ali, né? Tem um atendimento muito grande. A gente está contando um pouco da história do Centro Clínico Mãe de Deus, projeto de 92, entrega em 96 à comunidade, as viradas de página, o avanço tecnológico, o futuro do Centro Clínico. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos para o bloco final em instantes. Fique conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, contando a história do Centro Clínico Mãe de Deus, recebendo o conselheiro Renan Onze, Dr. Renan Onze, cirurgião vascular. Contamos um pouco dessa história, as viradas de páginas. Vamos apontar um pouquinho para o futuro, Dr. Renan, já que nós temos aí gerações de médicos que passaram por ali, operadores de saúde também. Tem esse complexo todo vinculado à cidade Mãe de Deus, que está ali no próprio bairro Menino Deus, né? Para que lado se aponta nesse momento? A gente poderíamos falar... Porque a gente fala muito de tecnologia, mas não pode esquecer o ser humano, o médico. A gente fala muito em futuro, mas também temos que enaltecer o que aconteceu no passado. Eu sempre cito algumas pessoas importantes, né, que pensaram e executaram. Porque, como eu disse antes, muitos olham, mas alguns enxergam mais que outros. Eu quero falar, lembrar sempre o Dr. Cláudio Seferin, que fez que deu esse impulso. Um ser humano fora de série. Ele realmente é diferenciado nessa área e nós conseguimos dar esta continuidade. Eu praticamente estive em quase todos os conselhos, que sempre fica um treinador mais antigo no time, né? O senhor entrou jovem no conselho, né? E aí fiquei aí. E faz parte disso aí. O futuro do centro clínico é se adaptar ao mundo que está acontecendo, né? Todos os dias aparecem novas tecnologias e todos os dias aparecem novas doenças. E para isso o centro clínico tem que se adaptar a esses novos conceitos. Mas o importante é que o centro clínico ele se mantém como um hospital, um prédio em que a relação médico-paciente, ela não pode ser derivada e colocado o paciente como um número e colocado friamente num canto lá. Nós falamos todos os dias que o nosso centro clínico ele tem que atender o seu paciente, entre aspas, de uma forma personalizada. O paciente que tem que chegar no hospital, tem que chegar no centro clínico e saber, o meu médico é o doutor X, o doutor fulano. E esse atendimento não pode ser frio. Tem que ter uma relação. Como aliás, a medicina, ela caminhou para um lado, às vezes, que foi muita tecnologia e às vezes a gente se esquece alguma coisa em relação à relação médico-paciente. Nós tentamos fazer aquela relação ainda um pouco antiga, que as pessoas conhecem o seu médico pelo seu nome. E nós tentamos preservar isso diariamente no centro clínico. Apesar de gerações novas estão chegando, alguns estão se aposentando, mas nós estamos isso é uma filosofia, né, doutor? É uma filosofia. No hospital também, né? Isso é fundamental, porque traz o médico mais próximo, o médico amigo, vamos Exatamente. dizer assim, né? Que ouve, né? A consulta é aquela que escuta muito o seu cliente. Né? Exatamente. Porque ele é um cliente, é um paciente,
mas é um ser humano que está ali também, né? E tem uma relação com o seu médico. Doutor Onze, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Essa é uma boa pergunta. A gente está falando em saúde, em gestão, em Estado, né? E a saúde é um desafio. Na verdade, nós precisamos fazer com que a sociedade toda entre numa fase de apaziguamento. Nós precisamos baixar as nossas armas. Baixar a temperatura. E começar a olhar para frente de uma forma serena, humana. E a saúde ela vai sendo acompanhada tranquilamente através disso. Ela não pode estar separada somente através do número X lá do dólar investido. Nós temos que... Pode ser uma rubrica no orçamento. Exatamente. E a saúde, no nosso caso, nós não atendemos SUS, né? Mas nós temos o paciente, mesmo conveniado, ele tem que ser atendido de uma forma humana e assim ele vai dar certo, com certeza. Doutor Renan Onze, obrigado pela presença conosco aqui. O Centro Clínico Mãe de Deus é parte do nosso Rio Grande que dá certo. Leve o nosso abraço a todos os médicos, a todos os colaboradores lá. Obrigado pela presença e por contar essa bela história aqui. Nós é que agradecemos, estamos à disposição sempre. Com certeza. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltamos na próxima semana. Até lá.